E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos ver o que é o conceito de capacidade térmica em termologia. Bom, nós vamos ver que a capacidade térmica ela é uma característica, né? Ela é uma característica de um corpo. Então, cada corpo vai ter uma característica, é uma característica de um corpo específico. Né? Então, cada corpo vai ter a sua capacidade térmica. Né? É uma coisa que para cada corpo vai mudar. O que é a capacidade térmica? A capacidade térmica, entre aspas, pode ser representada, pode ser dita que é a resistência. Opa, já fechei as aspas sem terminar a palavra. É a resistência, entre aspas, para variar a temperatura. Né? Isso é um jeito fácil da gente entender. Então, vamos imaginar aqui esses copos aqui. Nós temos dois copos com leite e um copo com água. Bom, entre os dois copos de leite, se a gente der a mesma quantidade de calor, né, eu estou falando de calor sensível, ou seja, vai ter mudança de temperatura. Se a gente der a mesma quantidade de calor sensível para as duas quantidades de leite, essas duas quantidades vão ter variações de temperatura diferentes. Bom, por quê? Aquele que tem menos leite, ele tem menos moléculas. Então, o calor vai ser distribuído por menos moléculas. Então, cada molécula vai receber mais calor. Né? Então, esse corpo vai ter uma variação de temperatura maior do que o corpo que tem mais moléculas. Porque o que tem mais moléculas, ele vai ter que... ele tem muito mais moléculas para aquecer. Né? Então, o calor vai ser dividido por muito mais partículas. Então, a gente pode ver que entre uma mesma substância, a massa muda, né? Então, cada corpo, né, essa quantidade de leite vai ter uma capacidade térmica. Essa outra quantidade de leite vai ter outra capacidade térmica. É uma característica do corpo. Esse corpo tem uma, esse corpo tem outra. E também esse corpo aqui, essa quantidade de água também tem outra capacidade térmica, né? Comparando, por exemplo, uma quantidade de leite com uma quantidade de água. Pode até ter a mesma massa. Eles vão ter comportamentos diferentes quando receberem a mesma quantidade de calor sensível. A variação de temperatura vai ser diferente. Por quê? Porque são substâncias diferentes, são formados por elementos diferentes, possuem propriedades, estruturas diferentes. Então, o comportamento em relação ao recebimento de calor, né, ou a ceder calor, vai ser diferente. Então, a gente pode perceber que realmente a capacidade térmica é a característica de um corpo. Cada corpo vai ter sua capacidade térmica. Né? E a partir disso, é por isso que eu falei que é a resistência para variar a temperatura. Isso entre aspas. O que eu quero dizer? Quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, mais você vai ter que dar calor sensível para ele variar a sua temperatura. Então, vamos imaginar que nós temos dois corpos. Um que tem uma capacidade térmica maior que a do outro. Então, se a gente der a mesma quantidade de calor para os dois corpos, aquele que tiver a menor capacidade térmica, ele vai ter uma maior variação de temperatura. Porque, entre aspas, ele tem uma menor resistência a variar a temperatura. Então, quanto menor a capacidade térmica, mais vai haver a variação. Quanto maior for a capacidade térmica, maior vai ser essa resistência para mudar a temperatura. Então, uma variação de temperatura com a mesma quantidade de calor vai ser menor. Então, como é que nós vamos calcular a capacidade térmica? Bom, a gente pode perceber que a capacidade térmica ela está relacionada com a variação de temperatura, obviamente, e também está relacionada com a quantidade de calor também, né? Isso daqui dá para saber. Agora, como que é essa relação? Bom, vamos pensar. Nós vimos, quanto maior for a capacidade térmica, né? Vamos supor que nós temos dois corpos, nós vamos dar a mesma quantidade de calor. Se as suas capacidades térmicas forem diferentes, a variação de temperatura vai ser diferente. A gente viu que quanto maior for a capacidade térmica, menor vai ser a variação de temperatura, porque é como se ele tivesse uma maior resistência a mudança de temperatura. Então, quando cresce a capacidade térmica, diminui a variação de temperatura. Agora, entre a capacidade térmica e a quantidade de calor. Quanto maior for a capacidade térmica, mais quantidade de calor você vai ter que dar para ter uma mesma variação de temperatura. Então, cresceu a capacidade térmica, vai ter que crescer a quantidade de calor. Então, a capacidade térmica é diretamente proporcional ao calor e inversamente proporcional à variação de temperatura. Então, nós podemos enunciar que
a capacidade térmica é igual a calor, isso daqui é calor sensível, dividido pela variação de temperatura. Este é um modo de nós calcularmos a capacidade térmica. Eu digo um modo porque mais para frente a gente vai ver outro modo de calcular. Esse daqui só para gravar, esse daqui é o calor sensível, ou seja, está relacionado com uma variação de temperatura. Agora, e unidades? Bom, a unidade de capacidade térmica, né, quando eu coloco entre colchetes, quer dizer unidade, é igual a unidade de quantidade de calor dividido pela unidade de variação de temperatura. Então, para o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de calor, né, ou energia, é Joule. E a unidade de temperatura, né, a variação de temperatura, é igual a Kelvin. Então, para o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de capacidade térmica vai ser igual a Joule dividido por Kelvin. A gente usa, né, principalmente aqui no Brasil, é o usual nós colocarmos caloria por grau Celsius. Então, pense o seguinte, vai ser a quantidade de calor que você tem que dar vai variar 1 grau Celsius. Né? É a quantidade de calor dividido pela temperatura. Então, quanto de calor você tem que dar para ter uma certa variação de temperatura? Essa é a capacidade térmica, que é uma característica de um corpo. Então é isso, bons estudos, abraços e até a próxima.